6 de abril de 1994. Aeroporto de Kigali, Ruanda. O avião presidencial explode no céu noturno, atingido por mísseis antiaéreos. A bordo, o presidente ruandês Juvenal Habyarimana e o presidente burundiano Cyprien Ntaryamira. Não há sobreviventes. Em menos de uma hora, postos de controle surgem por toda a capital. Soldados da guarda presidencial e milicianos Interahamwe, armados com facões e rifles, erguem barreiras, exigem documentos de identidade. Procuram por uma palavra, um único identificador étnico que decidirá quem vive e quem morre. Tutsi. O que aconteceria nas próximas 100 dias chocaria o mundo e deixaria uma cicatriz permanente na consciência humana. Mais de 800 mil pessoas seriam massacradas, homens, mulheres, crianças e bebês, em uma velocidade de extermínio que superou em 4 vezes a taxa de mortes do auge do Holocausto nazista. Como um pequeno país do tamanho de Bélgica se transformou no palco do massacre mais brutal e rápido da história moderna? Porque vizinhos mataram vizinhos, professores assassinaram alunos e até padres entregaram refugiados para a morte. E como o mundo permaneceu em silêncio enquanto uma nação inteira sangrava. Fique até o final para descobrir como o genocídio de Ruanda expôs não apenas a capacidade humana para o mal, mas também a cumplicidade letal do silêncio internacional. Antes de começar, nossa meta é 1 milhão de inscritos. Parece muito, mas com a sua ajuda, chegamos lá. Se inscreva agora, deixe o like e faça parte dessa história. As raízes do ódio, 1959. Kigali, Ruanda. Uma revolução violenta varreu o pequeno país centro-africano. O que os colonizadores europeus haviam semeado por décadas finalmente explodia em carnificina. Por séculos, Hutus e Tutsis haviam coexistido em Ruanda, compartilhando a mesma língua, cultura e território. Mas quando os colonizadores alemães e depois belgas chegaram, criaram uma hierarquia racial artificial. Os belgas mediram narizes, avaliaram alturas e decretaram que os Tutsis, criadores de gado, geralmente mais altos, eram racialmente superiores aos Hutus, agricultores que compunham a maioria da população. A ideologia racista, conhecida como hipótese ramítica, sustentava que os Tutsis eram estrangeiros na Ruanda, não um grupo étnico indígena. Essa teoria fabricada, propagada primeiro pela Alemanha e depois pela Bélgica durante a colonização, plantou as sementes da divisão que floresceriam em genocídio décadas depois. Os registros coloniais documentam a crueldade sistemática desta separação. Todos os ruandeses eram obrigados a portar cartões de identidade que especificavam sua etnia. Não havia escapatória da categorização. Você era Hutu, Tutsi ou Tua, marcado desde o nascimento. Em 1959, a chamada Revolução Social Hutu varreu a monarquia Tutsi. Um levante Hutu matou muitos Tutsis e causou a fuga de 330 mil refugiados para fora de Ruanda. Os que permaneceram enfrentaram décadas de discriminação sistemática sob o novo regime dominado por Hutus. Com a independência em 1962, os Hutus consolidaram o poder e facilitaram discriminação generalizada contra os Tutsis, excluindo-os de carreiras proeminentes e implementando cotas educacionais. Uma ideologia chamada Hutu Power emergiu, pintando os Tutsis como opressores históricos que precisavam ser mantidos sob controle ou eliminados completamente. A tensão acumulou-se como gasolina esperando uma centelha. Massacres periódicos de Tutsis ocorreram em 1963, 1967 e 1973. Os registros da ONU documentam estes ciclos de violência que foram normalizados, ignorados e esquecidos pelo mundo. Por que a comunidade internacional não viu os sinais? Como décadas de ódio institucionalizado prepararam o terreno para o que estava por vir? A máquina de propaganda. O Rádio da Morte, julho de 1993. Kigali, Ruanda. Uma nova estação de rádio entra no ar. Rádio Televisão Libre des Mille Collines, RTLM. Música popular, apresentadores carismáticos, humor irreverente. Os ruandeses sintonizam aos milhares, mas por trás da fachada moderna, a RTLM transmitia veneno. Amplamente ouvida pela população geral, a estação projetava propaganda de ódio contra Tutsis, Hutus moderados, belgas e a missão da ONU. Os registros do Tribunal Criminal Internacional para Ruanda documentam cada transmissão, preservando o arquivo de como palavras podem matar. Após o avião de Habyarimana ser abatido em 6 de abril de 1994,
a RTLM juntou-se ao coro de vozes culpando rebeldes Tutsis e começou a pedir uma guerra final para exterminar os Tutsis. As transmissões não eram sutis. Baratas, iniens e vezes em Kinyarwanda era o termo usado para desumanizar os Tutsis. Sobreviventes lembram da RTLM transmitindo canções que transmitiam ódio e demonizavam os Tutsis, pedindo abertamente pelo extermínio. De outubro de 1993 até o final de 1994, a RTLM foi usada por líderes Hutus para avançar uma mensagem extremista Hutu e desinformação anti-Tutsi, espalhando medo de um genocídio Tutsi contra os Hutus, identificando alvos Tutsis específicos ou áreas onde poderiam ser encontrados e encorajando o progresso do genocídio. Um sobrevivente, Honore Gatera, testemunhou em entrevista à Al Jazeera: "Eu lembro da RTLM transmitindo que algo grande ia acontecer e que o Exército Nacional deveria estar em prontidão para proteger o país." A emissora transmitia instruções precisas, nomes de pessoas a serem mortas, endereços onde Tutsis se escondiam, rotas de fuga a serem bloqueadas. "Procurem por baratas, certifiquem-se de encontrá-las", dizia o rádio. O rádio tocava música na qual os milicianos podiam dançar enquanto matavam. Pesquisas estimam que cerca de 10% de toda a violência dentro do genocídio contra os Tutsis resultou das transmissões radiofônicas cheias de ódio enviadas pela RTLM. Não apenas aumentou a violência geral, mas as áreas com cobertura completa de rádio viram o número de pessoas processadas por violência aumentarem aproximadamente 62–69%. Os Estados Unidos chegaram a elaborar um plano para bloquear as transmissões da RTLM, mas a ação nunca foi tomada. Oficiais alegaram que o custo da operação, acordos internacionais de transmissão e o compromisso americano com a liberdade de expressão tornaram a operação inviável. Enquanto isso, a cada hora, a cada dia, as ondas de rádio transportavam o chamado para o massacre, e o povo obedecia. Como palavras se transformaram em facões, porque uma população inteira seguiu as ordens de matar seus vizinhos. Os 100 Dias do Inferno, 7 de abril de 1994. Manhã, Kigali, Ruanda. O caos começou imediatamente após a queda do avião presidencial. No dia 7 de abril, os Interahamwe estabeleceram postos de controle e começaram a reunir e matar homens, mulheres e crianças Tutsis. A maioria foi morta por pangas, armas semelhantes a facões. A guarda presidencial liderou as matanças em cada bairro de Kigali, nas primeiras horas após a morte de Habyarimana. As forças armadas ruandesas também foram atores-chave no genocídio. Soldados operavam as barreiras e postos de controle nas estradas principais, treinavam os Interahamwe e milícias partidárias e participavam diretamente do genocídio, especialmente em áreas urbanas. Entre as primeiras vítimas estava a primeira-ministra moderada Hutu Agathe Uwilingiyimana e 10 soldados belgas de paz que tentavam protegê-la. Seu assassinato foi estratégico, desencorajar qualquer intervenção internacional que pudesse impedir o genocídio. Os Interahamwe, aqueles que atacam juntos, tornaram-se os principais perpetradores. Liderados por Robert Kajuga, os Interahamwe eram a milícia juvenil do partido governante e haviam sido criados por volta de 1990. Criadas em 1992, as milícias receberam treinamento militar intensificado no final de 1993 e início de 1994, com grupos de 300 homens sendo enviados por 3 semanas para um campo militar na região nordeste de Mutara. A guarda presidencial e outros elementos do exército ruandês ensinaram aos membros das milícias políticas como matar da forma mais eficiente. Nos meses e semanas antes do genocídio começar, radicais Hutus começaram a compilar listas de alvos Tutsis potenciais e Hutus moderados. O governo dominado por Hutus começou a estocar armas, incluindo facões. Uma reportagem de 1994 documentou que em 1993, a empresa britânica Shillington vendeu 1.600 facões a 2 indivíduos: Eugene Mbarushimana, genro do empresário Felicien Kabuga e secretário-geral dos Interahamwe em todo o país, e François Bourassa. Os facões seriam distribuídos aos civis que haviam recebido treinamento militar. Os assassinos usavam uma variedade de armas como facões, clavas com pregos embutidos e machados. Armas de fogo não eram as preferidas porque matavam as vítimas muito rapidamente e as balas eram muito caras. Igrejas, hospitais, escolas e estádios locais, onde as pessoas buscavam refúgio,
tornaram-se armadilhas mortais. Em 12 de abril, mais de 1.500 Tutsis buscaram refúgio em uma igreja católica em Niange. Interahamwe locais, agindo em conjunto com as autoridades, usaram escavadeiras para derrubar o prédio da igreja. A milícia usou facões e rifles para matar cada pessoa que tentou escapar. O padre local Athanase Seromba foi posteriormente considerado culpado e condenado à prisão perpétua pelo Tribunal Criminal Internacional para Ruanda por seu papel na demolição de sua igreja. Os relatos de sobreviventes, preservados nos arquivos do tribunal, são insuportavelmente brutais. Daphrose Mukangarambe testemunhou como foi espancada e finalmente atingida com um facão na testa, perdendo a consciência. Antes de perder a consciência, viu seu bebê assassinado por um vizinho e cães levando o corpo. Daphrose foi a única membra de sua família a sobreviver ao genocídio. Beata Uwazaninka sobreviveu porque um vizinho, Yahaya, recusou-se a permitir que os Interahamwe entrassem em sua casa para assassiná-la, apesar do risco para si mesmo e sua família. Zula Karuhimbi, uma anciã que vivia sozinha em uma pequena fazenda, escondeu mais de 20 Tutsis em seu abrigo de animais. Quando atacantes vinham à sua fazenda, ela usava sua reputação como bruxa para assustá-los e proteger as pessoas escondidas. Esses atos de coragem foram raros. A maioria da população Hutu participou ou permaneceu em silêncio. Estima-se que cerca de 200 mil Hutus, estimulados por propaganda de vários meios de comunicação, participaram do genocídio. Enquanto isso, o mundo assistia. Por que a comunidade internacional não interveio? O que a ONU fez ou deixou de fazer? O silêncio ensurdecedor do mundo. 21 de abril de 1994. Nova York, sede das Nações Unidas. Enquanto corpos se acumulavam nas ruas de Kigali, o Conselho de Segurança da ONU tomava uma decisão que assombraria a organização por décadas. Com uma resolução do Conselho de Segurança, decidiu-se reduzir o poder militar da UNAMIR para 270 soldados em 21 de abril. Enquanto o genocídio estava acontecendo, a força de paz da ONU em Ruanda, que já era pequena, foi cortada em mais de 90%. O comandante da UNAMIR, general canadense Rommel Dallaire, havia alertado repetidamente sobre os preparativos para massacres em massa. Em 11 de janeiro de 1994, o general Rommel Dallaire enviou seu fax do genocídio para a sede da ONU, detalhando informações de um informante sobre planos para matar belgas da UNAMIR e exterminar Tutsis. Suas advertências foram ignoradas. Dallaire, mais tarde, descreveria sua impotência em seu livro autobiográfico, testemunhando como seus soldados foram forçados a assistir massacres sem poder intervir devido às restrições de seu mandato. Apenas em 17 de maio, com uma resolução do Conselho de Segurança, decidiu-se aumentar o número de soldados da Força de Paz para 5.000, mas levou 6 meses para reunir esse número de soldados. Quando finalmente chegaram, o genocídio estava praticamente concluído. Os Estados Unidos, ainda traumatizados pela Batalha de Mogadíscio na Somália meses antes, evitaram deliberadamente usar a palavra genocídio em documentos oficiais. O uso do termo teria obrigado uma resposta sob a Convenção de Genocídio de 1948. O ex-secretário-geral da ONU Boutros Boutros-Ghali disse ao programa da PBS Frontline: "O fracasso de Ruanda é 10 vezes maior que o fracasso da Iugoslávia, porque na Iugoslávia a comunidade internacional estava interessada, estava envolvida. Em Ruanda, ninguém estava interessado." A França lançou a Operation Turquoise em junho de 1994, estabelecendo uma zona segura em 20% do território ruandês. Embora a França mostrasse esta operação como uma intervenção humanitária, ela também permitiu que soldados, oficiais e milicianos envolvidos no genocídio fugissem de Ruanda através das áreas sob seu controle. Por que o mundo permaneceu passivo? A resposta é complexa, uma mistura de cinismo geopolítico, fadiga de intervenção, racismo estrutural e falha moral coletiva. Enquanto os diplomatas debatiam e equivocavam, uma média de 8.000 pessoas morriam por dia. Comente a frase: "Quero mais histórias". Se você está acompanhando este relato e quer ver mais documentários históricos como este, sua participação ajuda no engajamento e nos motiva a trazer mais conteúdo. Também não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para ser notificado assim que postarmos algo novo. E deixe o seu gostei para o YouTube continuar recomendando nossos vídeos. A Vitória e o Êxodo. 4 de julho de 1994. Kigali, Ruanda. Após semanas de combates intensos, a Frente Patriótica Ruandesa, FPR, liderada por Paul Kagame,
capturou a capital. A FPR finalmente derrotou o exército ruandês em Kigali em 4 de julho e em 18 de julho tomou Gisenyi e o resto do noroeste, forçando o governo interino para o Zaire. Esta vitória da FPR encerrou o genocídio, assim como a Guerra Civil. Segundo Rommel Dallaire, comandante da força da UNAMIR, este sucesso se deveu ao fato de Kagame ser um mestre da guerra psicológica. Ele explorou o fato de que as forças governamentais estavam concentradas no genocídio em vez da luta por Kigali, e capitalizou a perda de moral do governo à medida que perdia território. Mas a vitória militar trouxe um novo conjunto de horrores. Mais de 2 milhões de pessoas, incluindo muitos perpetradores Hutus, fugiram do país. 1 milhão de pessoas foram deslocadas dentro do país. Os campos de refugiados no Congo, então Zaire, levaram 4 milhões de civis, a maioria Hutus que foram informados de que a FPR os mataria. Milhares morreram de doenças transmitidas pela água. Os campos também foram usados por ex-soldados do governo ruandês para se rearmar e lançar invasões em Ruanda. Entre os sobreviventes em Ruanda, 75 mil eram crianças que perderam um ou ambos os pais. Após a vitória da FPR, o Hutu Pasteur Bizimungu foi empossado como presidente do novo governo de unidade nacional, e Kagame tornou-se vice-presidente, comandante em chefe do Exército Patriótico Ruandês e ministro da Defesa. O genocídio havia terminado oficialmente, mas a justiça apenas começava. Justiça, reconciliação e as cicatrizes que permanecem. 8 de novembro de 1994. O Conselho de Segurança estabeleceu o Tribunal Criminal Internacional para Ruanda para processar pessoas responsáveis por genocídio e outras violações graves do direito humanitário internacional cometidas no território de Ruanda e estados vizinhos entre 1 de janeiro de 1994 e 31 de dezembro de 1994. O tribunal estava localizado em Arusha, Tanzânia, com escritórios em Kigali e uma câmara de apelações em Haia, Holanda. O tribunal indiciou 93 indivíduos considerados responsáveis por violações graves do direito humanitário internacional cometidas em Ruanda em 1994. Em 3 de dezembro de 2003, o tribunal considerou todos os 3 réus da RTLM culpados e condenou Ferdinand Nahimana e Hassan Ghezi à prisão perpétua e Jean Bosco Barayaguiza a 35 anos de prisão. O julgamento de apelação reduziu as sentenças. Nahimana recebeu 30 anos, Barayaguiza 32 e Ghezi 35. Em 14 de dezembro de 2009, a locutora da RTLM, Valérie Bemerick, foi condenada por um tribunal Gakaka em Ruanda e sentenciada à prisão perpétua por seu papel em incitar atos genocidas. Mas o sistema judicial ruandês estava destruído. O atraso se deveu ao fato de que o país havia perdido a maioria de seu pessoal judicial, sem mencionar a destruição de tribunais, prisões e outras infraestruturas. No ano 2000, havia mais de 100 mil suspeitos de genocídio aguardando julgamento. Em 2001, o governo começou a implementar um sistema de justiça participativa conhecido como Gakaka, a fim de abordar o enorme acúmulo de casos. As comunidades elegeram juízes para ouvir os julgamentos de suspeitos de genocídio, acusados de todos os crimes, exceto planejamento de genocídio ou estupro. O sistema Gakaka é frequentemente saudado como um modelo ambicioso e único para a construção de paz pós-conflito, mas alguns especialistas apontam que a abordagem às vezes entrou em conflito com as decisões do TPIR e tribunais nacionais. Hoje, 3 décadas depois, Ruanda apresenta uma história de 2 lados. Paul Kagame assumiu o cargo em um golpe interno em 2000 e governa Ruanda desde então. Ele é acreditado com grande parte do desenvolvimento e estabilidade atuais do país, mas consolidou o controle do sistema político, vencendo as 3 eleições que disputou com mais de 90% dos votos. O governo implementou uma abordagem nacional de unidade e reconciliação e desenvolveu uma nova constituição que eliminou referências à etnia. Cartões de identidade não mais especificam se alguém é Hutu ou Tutsi. Oficialmente, essas categorias não existem mais. Apesar de seu impressionante crescimento econômico na última década, mais da metade dos ruandeses vive abaixo da linha de pobreza. Críticos dizem que o governo de Kagame tem cada vez mais silenciado a dissidência, incluindo a supressão de membros da oposição e jornalistas céticos. O governo enfrentou uma série de alegações de sequestros, assassinatos, tortura e níveis extremos de vigilância da oposição. O legado, lições não aprendidas,
O genocídio de Ruanda permanece como um dos capítulos mais sombrios e perturbadores da história humana moderna. Em apenas 100 dias, entre abril e julho de 1994, mais de 500 mil pessoas, e possivelmente mais de 1 milhão, foram brutalmente assassinadas. Foi uma carnificina em velocidade sem precedentes, uma estatística que supera qualquer outro genocídio documentado no século XX em ritmo de morte. A cada minuto, dezenas de vidas eram ceifadas, aldeias inteiras desapareciam, e o país se transformava num vasto campo de matança. O que torna Ruanda particularmente assustador não é apenas a escala do massacre, mas a natureza íntima e pessoal da violência. Não foram tanques, mísseis ou soldados distantes. Foram vizinhos matando vizinhos, professores matando seus próprios alunos, amigos que se voltaram uns contra os outros, padres e pastores, figuras espirituais, entregando fiéis que buscavam refúgio em igrejas, transformando templos em câmaras de morte. As armas usadas muitas vezes não eram sofisticadas: facões, porretes, enxadas. A morte vinha pelas mãos de quem, dias antes, compartilhava risadas e refeições. Pessoas comuns, agricultores, comerciantes, professores, funcionários públicos, cometeram atrocidades inimagináveis, não porque fossem monstros por natureza, mas porque foram moldadas por um sistema. A propaganda constante, a pressão social, o medo e a autoridade governamental os empurraram para uma espiral de obediência cega e ódio. O rádio, a mídia e os líderes locais criaram uma atmosfera em que matar era visto como um dever patriótico e não como um crime. O genocídio de Ruanda é um exemplo concreto e terrível de como uma sociedade aparentemente unida com a mesma língua, a mesma fé e uma história comum pode ser manipulada a ponto de se autodestruir. Ele demonstra o quanto as fronteiras entre civilização e barbárie são frágeis e o quão rápido a humanidade pode regredir quando o ódio é institucionalizado. 3 lições emergem dessa tragédia monumental. Primeira, as palavras matam. A propaganda de ódio da rádio RTLM não foi apenas retórica, foi uma arma de destruição em massa. Vozes ao microfone transformaram-se em comandos de extermínio. Quando uma mídia desumaniza sistematicamente um grupo, chamando-o de baratas ou cobras, ela prepara o terreno psicológico para o genocídio. Antes do sangue vem o discurso. Segunda, a inação tem consequências mortais. A falha da comunidade internacional em responder a Ruanda não foi um acidente, foi uma escolha deliberada. As Nações Unidas sabiam o que estava acontecendo. Havia relatórios, alertas, testemunhos. O mundo tinha os meios, tinha as informações, mas não teve vontade política. E enquanto diplomatas discutiam resoluções, milhares morriam todos os dias. Terceira, a reconciliação é possível, mas complexa. Ruanda de hoje mostra que um país pode se reerguer das cinzas do ódio. Mas essa reconstrução vem com dores profundas, com memórias reprimidas, liberdades controladas e verdades desconfortáveis, sendo silenciadas em nome da estabilidade. O perdão pode ser um caminho, mas nunca é um caminho simples. Estima-se que mais de 1 milhão de pessoas pereceram, e entre 150 mil e 250 mil mulheres foram estupradas durante o genocídio. Cada número representa uma vida perdida, uma família despedaçada, um futuro interrompido. O horror não está apenas nas estatísticas, mas nas histórias individuais: crianças que perderam os pais, mães que viram filhos serem mortos diante de seus olhos, comunidades inteiras apagadas do mapa. Os memoriais de genocídio espalhados por Ruanda preservam os restos mortais dos massacrados. Crânios enfileirados em prateleiras, roupas ensanguentadas, fotografias de rostos sorridentes que nunca envelheceram. Visitantes saem em silêncio, confrontados com a materialidade do mal humano. É uma lembrança física e inescapável de que o inferno não é uma metáfora, ele pode ser construído aqui, na Terra, pelas próprias mãos humanas. Nunca mais foi o juramento após o Holocausto, mas aconteceu novamente em Ruanda, e continuou a acontecer em outros lugares, em Darfur, na Síria, contra os Rohingyas, contra os uigures. O eco desse fracasso moral global ainda ressoa. O genocídio de Ruanda nos lembra que a humanidade não progride moralmente de forma linear. A civilização é uma fina camada de verniz sobre impulsos brutais que permanecem perigosamente próximos da superfície. Quando regimes autoritários combinam propaganda desumanizadora, estrutura estatal e o silêncio cúmplice do mundo, o impensável se torna inevitável. A verdadeira questão, portanto, não é como pessoas comuns podem se tornar assassinas em massa, pois a história já mostrou que podem. A pergunta essencial é outra:
O que estamos fazendo hoje para garantir que isso não volte a acontecer amanhã? Se esta história te fez refletir sobre os perigos da propaganda de ódio, da inação internacional e da divisão étnica, compartilhe para que nunca esqueçamos o que acontece quando permitimos que o ódio seja normalizado e a humanidade seja negada. O genocídio de Ruanda não é apenas história, é um alerta permanente sobre nossa vulnerabilidade coletiva à desumanização do outro. Os mortos de Ruanda ainda falam. A questão é: estamos ouvindo?